Já pensou você basicamente ser imortal? Tudo isso com redirecionamento de dano, redução de dano com armadura e também com outros mods. Inclusive você também pode ter guarda reforçada infinita. Tudo isso enquanto você também fornece regeneração de vida para você e para os seus aliados. Se nada disso adiantar, você ainda tem uma imortalidade com os acúmulos de mutação do próprio Nidus, que basicamente te salvam da morte e te curam enquanto fazem isso. E já não basta você ser um ótimo tanque, você também tem regeneração de vida inata, sem depender de habilidade. Você também tem 15% de aumento de força bônus, só de você upar o Nidus. E o melhor de tudo, você também tem um pequeno nuke ali em uma área onde você puxa inimigos. Vamos entender melhor como o Nidus funciona e, bom, não é tão complicado. A primeira habilidade do Nidus, Virulence, é responsável por acumular a grande parte dos acúmulos de mutação que você vai acabar pegando recorrentemente enquanto você joga. Cada inimigo que você atinge, você acumula 1/5 de mutação. O dano também dela depende não só do nível de mutação, mas também de força. Então você consegue ir acumulando, aumentando a sua força conforme você vai acumulando essa mutação. O que é muito interessante também é que essa habilidade sinergiza diretamente com a quarta habilidade do Nidus, Ravenous, que acaba invocando uns pequenos vermezinhos, maggots, que basicamente nascem e quando você atinge esses vermezinhos aí com a primeira habilidade do Nidus, você basicamente explode eles e você acaba causando mais dano também nesses inimigos. Esses maggots que você explode também te concedem carga de mutação, mas o melhor de tudo é que na explosão desses maggots, cada inimigo que você atinge nessa explosão, você consegue 1/5 de mutação, o que é muito interessante, principalmente levando em consideração que a gente pode juntar inimigos aqui com a larva, mas eu vou falar sobre ela depois. Entendendo mais ou menos dessa pequena sinergia entre a primeira e a quarta habilidade, a gente vai usar aqui Stretch ou Archon Stretch pra gente ter mais alcance na primeira habilidade, Blind Rage, Umbral Intensify e Ampliação Exúvia para mais força. Sendo assim, a gente causa mais dano, a gente também consegue se curar e curar aliados com mais eficiência, visto que a cura da quarta habilidade também escalona com força, e também o mais interessante de tudo aqui, a gente vai ter redirecionamento de dano com a terceira habilidade. A Parasitic Link te concede redirecionamento de dano para quando você linkar com um inimigo, e todo o dano que você tomaria, na verdade, não é que ele é reduzido, ele é repassado para esse inimigo que você linkou. Por isso que eu não disse redução de dano, e sim redirecionamento, porque tem muita diferença aqui. Sabendo disso, a gente vai querer um inimigo com a maior quantidade de vida e que preferencialmente tenha armadura, porque se esse inimigo que você linka tem armadura, ele também reduz o dano que ele recebe, então consequentemente você consegue ter esse inimigo aguentando mais dano por mais tempo. O que acaba fazendo você priorizar inimigos como, por exemplo, Greenears, sendo corrompidos ou não, tanto faz. Você não vai querer um Corpus, porque nesse caso ele não tem tanta redução de dano. Ele vai começar a tomar muito dano e do nada ele vai acabar morrendo e você às vezes nem repara. Você vai ligar a habilidade, em 5 segundos ele morre e você tem que ligar ela novamente. Por isso que o recomendado aqui é você levar em consideração sempre inimigos com armadura, e quanto mais vida esse inimigo tiver, melhor. Muita gente acaba não sabendo também que se você linka num inimigo e esse inimigo tá sob o efeito de status viral, ele também recebe mais dano, mesmo que seja repassado através do link. Então muita atenção, porque às vezes o inimigo pode acabar morrendo muito rápido e é simplesmente pelo fato de que ele tem muito viral ali como efeito de status. Não tem problema se isso acontecer, é claro, é só você linkar de novo, ou você linka em um inimigo que não tenha viral, enfim, não tem muito segredo aqui. Mesmo a gente sabendo desse redirecionamento de dano, a gente vai utilizar aqui Adaptation para reduzir mais o dano também. A gente redireciona uma parte e reduz o dano que a gente recebeu que não foi redirecionado, que no caso seriam 10% de dano, reduzidos depois em 90% do Adaptation. Essa redução de dano separada é muito útil, principalmente porque você pode acabar querendo linkar com aliados, e quando você linka com aliados, você fornece força e bônus de dano, tanto pro Nidus, tanto pro aliado que você afetou pelo link. Então é muito interessante você também ter Adaptation, não só para você tancar mais junto do link, mas poder bonificar outro aliado ou até mesmo você, e não ficar tão frágil assim. Vale ressaltar que o alcance desse link é dobrado quando você linka com aliados, até porque vocês precisam se mover. Então, para ele não estourar com tanta facilidade, acaba que tem essa pequena ampliação no alcance para essa utilização.
E é justamente pelo fato de que o inimigo vai acabar morrendo eventualmente enquanto a gente tá linkado com ele, que a gente não vai usar duração nessa build. Duração no Nidus não é uma opção muito interessante porque nenhuma habilidade dele, com exceção da quarta habilidade, se bonificaria de forma eficiente de duração, pelo simples fato de que, bom, a terceira habilidade, o inimigo morre. A primeira habilidade, a gente vai ficar spamando o tempo todo. E a larva, a habilidade que a gente junta inimigos, não lida muito bem com duração. Isso porque você não pode cancelar essa habilidade e nem reconjurar ela. Ou você mata todo mundo que tá ali naquele bolo de inimigo que você puxou, ou você espera a duração passar, o que pode ser um problema. Vocês podem acabar até se perguntando, ok, então não é mais fácil só matar todo mundo e resolve o problema? E não, essa habilidade muitas das vezes puxa inimigos de forma desordenada e bugada. Tem inimigo que fica preso no teto, na parede, e acaba que você não consegue matar inimigos porque eles estão dentro de outros objetos. Então acaba que é um grande problema isso do Nidus, então a gente prefere aqui nesse caso não usar duração só para facilitar a nossa vida mesmo. E falando em larva, essa segunda habilidade é muito interessante porque ela trivializa o nuke ali entre a primeira e a quarta habilidade. Você vai juntar inimigos, então você atinge vários inimigos com a primeira habilidade, o que faz você acumular um monte de mutação. E o melhor de tudo, você além de causar mais dano com a primeira habilidade porque você atinge mais inimigos, aquele Maggot que eu comentei vai explodir e atingir também mais inimigos ainda, fazendo com que você cause muito mais dano naquela pequena área. Além de que também essa habilidade, a larva, te facilita regenerar a sua energia, porque pra quem não sabe, a Virulence, a primeira habilidade do Nidus, tem uma pequena feature, que você, pra cada inimigo que você acerta com essa habilidade, você meio que regenera 25% de energia gasta ali. Então, quanto mais inimigo você acerta com a primeira habilidade, mais energia você ganha, o que acaba fazendo com que essa habilidade também escalone inversamente com eficiência. Quanto menos eficiência você tem, mais energia você ganha por inimigo que você atingiu com essa habilidade. E mesmo sabendo disso, você pode acabar preferindo utilizar também Equilibrium na build, que pelo menos é no meu caso, pelo simples fato de longevidade. Se você for jogar aqui em esquadrão, talvez você tenha problemas para acumular energia, porque pode ter algum teammate que tá matando toda a área, seja com habilidade ou com arma, e isso meio que te atrapalha a acertar inimigos com a Virulence, então você não consegue acumular energia. Uma outra coisa é a Arquimídia. Tem alguns debuffs que simplesmente podem acabar te atrapalhando. Tem debuff que não permite com que você use a habilidade, então fica difícil de você regenerar energia. Tem debuff que reduz a sua energia, e entre outros também, enfim. Acaba que, mesmo assim, eu recomendaria você utilizar Equilibrium para você conseguir mais maleabilidade na sua build em vários tipos de situações diferentes. No Nidus acaba que é muito conveniente você acabar usando todo o set Umbral, porque a gente acaba tankando com a vida, então mais vida com Brawl Vitality e mais armadura com Brawl Fiber acaba que é muito bom aqui, principalmente que a gente também precisa de força e já tá utilizando um Brawl Intensify. Junto disso a gente também pode usar a bateria Arcana para aumentar a quantidade de energia máxima que a gente tem, baseando-se, é claro, na quantidade de armadura que a gente consequentemente está aumentando com um Brawl Fiber. E o último mod da build ele é Flex, ou Coringa, como você preferir chamar. Na verdade é um slot de mod que você pode usar como bem entender. Você pode aumentar seu alcance, você pode aumentar a sua força. Você pode também, mesmo eu tendo falado que não tem muito porquê, não vale tanto a pena, usar a duração. Eu, nesse caso, estou usando o mod de ampliação da quarta habilidade, e eu recomendaria que vocês usassem, principalmente se você for jogar em esquadrão ou se você quiser estar pronto para poder jogar alguma missão de Arquimídia, porque o que esse mod faz é aumentar a quantidade de stack que você ganha, que você adquire, enquanto você está dentro do alcance da quarta habilidade, o que pode ser muito útil porque, como eu disse, se você joga em squad e você tem algum aliado que mata muito inimigo e não deixa você atingir inimigos com a primeira habilidade do Nidus, nesse caso, quando você utiliza esse mod de ampliação, você consegue resolver esse problema, ou pelo menos quase resolver, se é que me entendem. Eu recomendaria fortemente nesse caso. Essa build do Nidus você pode utilizar sem o menor problema, na verdade é uma das builds mais antigas do jogo, não muda muito, o Nidus ele não mudou quase nada, desde que algumas mudanças vieram vindo ele se manteve ali, paradinho, sendo utilizado do mesmo jeito. Porém, com a chegada do Temple a gente pode acabar mudando umas coisinhas, a gente pode remover a primeira habilidade do Nidus e colocar no lugar
Pirotecnia, a habilidade do Temple. Acontece que Pirotecnia é muito interessante aqui porque permite com que você consiga escalonar o seu dano infinitamente, porque você pode ficar reconjurando e reconjurando essa habilidade nos inimigos juntos pela segunda habilidade. Um fato interessante dessa habilidade do Temple é que se você tem inimigo junto, você consegue também causar dano em área com os pilares. Então, com uma ativação só, você consegue, por exemplo, 100 procs ígneos de uma vez, o que acaba fazendo com que o seu dano escalone absurdamente. Quanto mais forte o inimigo, mais você vai conseguindo escalonar o dano. E é graças à pirotecnia que a gente também pode usar calor herdado. Então a gente consegue guarda reforçada, como eu comentei no começo do vídeo, a gente também consegue ampliar ainda mais o nosso dano e acaba que para matar inimigos é de fato mais eficiente, mas a gente acaba perdendo em alguns aspectos, como por exemplo, acólitos. Aqui pode ser um problema eliminar acólitos, então eu recomendaria que você tenha uma arma para você poder matar ele. Uma outra coisa que talvez seja um problema, e nesse caso vai ser, é você conseguir acumular efeitos de... acumular stacks da sua mutação enquanto tá jogando, principalmente com aliados também, porque, como a gente já ficou sabendo no começo do vídeo, a primeira habilidade te fornece esse stack para cada inimigo que você acerta, coisa que a pirotecnia não faz. Então você vai ficar dependente de você conseguir juntando inimigo e também de conseguir com a explosão dos maggots da quarta habilidade. Acaba que é um pouco mais complicada de usar essa build aqui em esquadrão. Solo eu consegui jogar tranquilamente com ela, em esquadrão eu também consegui, mas acaba que você vai ter mais problemas do que teria não utilizando essa habilidade. Então você vai ter que botar aí o peso das suas necessidades. Você pode usar, você vai conseguir causar mais dano nos inimigos que você puxa, mas você perde essas outras coisas, como praticidade, principalmente jogando em esquadrão. Nessa utilização a gente vai remover Umbral Vitality, justamente para poder usar o Archon Vitality, para aumentar ainda mais a quantidade de proc ígneo que a gente causa, ampliando o dano que a gente vai causar no proc ígneo. Então acaba que vale mais a pena, mesmo a gente perdendo força e armadura por conta do Umbral Intensify e Fiber, o Archon Vitality sai na frente ampliando ainda mais o seu dano. Acaba valendo mais a pena sim, principalmente pelo fato de que quando você junta inimigos com a segunda habilidade, você tem vários pilares que causam vários efeitos de status. Então, em resumo, você tem muito mais eficiência na hora de causar esses acúmulos, o que acaba resultando sim, de fato, muito mais dano num geral. Para utilizar calor herdado aqui não tem muito segredo, eu também não vou ficar entrando muito em explicação, eu vou dar uma explicação bem simples para não prolongar demais o vídeo, mas em resumo, o que você vai precisar aqui é de uma arma que aplique efeito de status ígneo e que tenha esse efeito de status ígneo como o maior dano dessa arma. Junto disso, você também pode e deve utilizar aqui mod de facção para você conseguir com mais eficiência aumentar o dano dos seus procs ígneos, e assim a habilidade do Temple vai se apropriar desses mods que você colocou na sua Epitaph, por exemplo, e conseguir causar ainda mais dano. Ele vai conseguir herdar esses atributos. E junto desses atributos, é claro, vai estar o Arcane Fortifier, que vai ser o responsável pelo acúmulo de guarda reforçada aqui. Vale ressaltar que você não é obrigado a utilizar esse pequeno método, mas eu recomendaria você utilizar a habilidade do Temple, principalmente se você tiver a opção de utilizar o calor herdado, porque aí faria mais sentido você utilizar. Se você não for utilizar, você não precisa nem sequer trocar de habilidade. Eu recomendaria você deixar a própria virulência padrão mesmo. E nos fragmentos você essencialmente vai precisar aqui de velocidade de conjuração, porque a gente vai estar sempre reconjurando tanto a primeira habilidade do Nidus ou a habilidade do Temple se você quiser infundir via Helminth, o que acaba sendo muito importante para você poder spamar com muita eficiência. Você vai ficar spamando feito um maluco. E junto disso, a gente também vai acabar utilizando aqui fragmentos de aumento de força. Força aqui é essencialmente interessante porque a gente vai precisar tanto para aumentar o dano da habilidade que a gente vai usar para matar inimigo, tanto para aumentar a cura que a gente consegue com a quarta habilidade. Força também é muito importante para a terceira, mas somente e apenas para quando você for linkar em algum aliado. Quando você linka em algum inimigo, força não tá fazendo mais diferença nessa build, porque a gente já chegou no limite de 90% de redirecionamento de dano. Então, se você for colocar fragmento de força pensando em reduzir mais dano, não vai funcionar porque, bom, já estamos no limite.
E você também pode acabar utilizando aqui fragmentos que aumentam o dano que você causa com habilidades, quando o inimigo está sob efeito de status radioativo, elétrico ou corrosivo. É claro que nesse caso você vai ter que aplicar esses efeitos de status com a sua Primer, o que acaba sendo aí mais uma camada, mais uma coisa para você se atentar. No meu caso, eu recomendaria mesmo força e acabei colocando alguns fragmentos de força, só porque você acaba que aumenta tudo de uma vez. Então é mais prático e você se bonifica de várias outras coisas, ao invés de só uma, que é o dano da habilidade que você vai utilizar para matar inimigo. Você também pode utilizar um companheiro que aplique efeitos de status para você, se você quiser utilizar, é claro, esses fragmentos que aumentam o dano das suas habilidades, mas aí vai a critério de gosto. O companheiro que você vai utilizar, independente da build, tanto faz, você decide, mas lembrem-se que eu falei que você também pode acabar utilizando a Archon Stretch aqui, e acaba que nesse caso eu estou utilizando um Diriga, porque ele tem um mod de preceito chamado Archicoil, que basicamente aplica efeito de status elétrico no inimigo, e que também ativa a bonificação de energia do Archon Stretch. Então acaba que vale a pena você utilizar o Diriga nesse caso aqui, tanto para os fragmentos, tanto para o Archon Stretch, e melhor ainda se você estiver utilizando os dois na mesma build. Nós também podemos ampliar a capacidade na qual a gente mata inimigos aqui, colocando Contagious Bond no nosso companheiro, porque nesse caso, quando ele aplica efeito de status ígneo, a gente pode utilizar a habilidade do Temple para procar mais efeito ainda e espalhar diversos procs ígneos em área, maximizando a quantidade de inimigo que você mata. E, enfim, rapaziada, de retrospecto geral aqui sobre o personagem, eu recomendo você ter unidos principalmente se você joga solo. Nesse caso, você consegue extrair 100% do personagem, 100% de todas as suas habilidades e funções. É claro que você também pode jogar com o esquadrão, pode jogar com seus amigos, mas lembrem-se, principalmente aqui em casos de esquadrões aleatórios abertos, pode ser um pouco complicado se você entra num squad que tenha gente que esteja matando muito inimigo. Infelizmente, esse é um problema do Nidus e acaba que essa limitação pode acabar fazendo com que você prefira não utilizar ele em certos casos. Enfim, rapaziada, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, tamo junto e é nóis.